Ótimo, ótimo. Sejam muito bem-vindas. Hoje vamos ter aqui a live num ambiente um bocadinho diferente, porque hoje vai ser assim mais prático, não é? Vocês escolheram o tema das posturas e alinhamentos base para as aulas de yoga, então sejam muito bem-vindas à outra parte também do meu estúdio e agradecer-vos uma vez mais estarem aqui, usarem o vosso tempo para estarem aqui comigo a aprender. E então eu queria saber se existe aqui alguém que está a assistir a estas lives pela primeira vez. Deixem-me ver como é que está aqui em cima. Hoje o meu ecrã está ali em cima, então tenho que ter mais atenção nos vossos comentários. Há alguém novo por aqui a assistir pela primeira vez à live? Quero saber convosco se é a primeira vez que estão a assistir, de onde é que estão a assistir. Bom, então hoje nós vamos ter uma live um pouco diferente, porque como expliquei aqui anteriormente, hoje vai ser uma live mais prática, em que eu vou estar lá atrás no tapete a explicar uma série de posturas, variações e também alinhamentos base para a prática de yoga. Então aquilo que eu quero partilhar convosco antes de ir para o tapete é que para cada postura que eu esteja também a explicar e a trazer variações e alinhamentos, vocês podem deixar logo aqui no chat as vossas dúvidas relativamente à postura em específico, está bem? Porque assim vamos avançando aos poucos, mas as dúvidas em relação às posturas vão ficando resolvidas, está bem? Faz-vos sentido assim, desta forma? Para esta live não é necessário vocês estarem no vosso tapete, está bem? É mesmo uma. Obviamente que quem estiver a ver esta gravação depois e quiser ir acompanhando no tapete, ótimo, mas não é realmente necessário. Pronto, então nesta live as posturas que eu vou partilhar, elas acontecem sempre em todas as minhas aulas. Seja nas aulas que têm a duração de 15 minutos até às aulas que têm 60 minutos. E também independentemente do formato que eu dou, ou seja, se são aulas online e em direto, se são aulas gravadas ou aulas presenciais. Eu planeio as minhas aulas de yoga exatamente da mesma forma que eu planeio a vida. Ou seja, eu sinto que é muito importante começar e terminar o dia da mesma forma, ou seja, com uma rotina matinal e com uma rotina de sono, precisamente para me trazer aquela segurança, aquela confiança, a autoestima que eu preciso e também a energia e o descanso para eu depois estar bem para o dia seguinte. E, portanto, esta filosofia da minha vida funciona também nas aulas de yoga. Ou seja, o começo e o fim da prática de yoga são exatamente iguais. Portanto, elas são sempre da mesma forma. Depois, o que vai variar é ali a meio da prática, tal como no dia a dia, portanto, o resto do dia eu deixo para os imprevistos que possam acontecer, para uma parte mais criativa, para improvisar, e o mesmo acontece também na aula de yoga. Começo e fim são iguais, e depois no meio vamos ter sempre sequências diferentes para irmos desenvolvendo o corpo e a mente de formas distintas. E, portanto, aquilo que eu vou partilhar basicamente hoje são as posturas que eu dou no início e no fim das aulas, sem contar, obviamente, com os exercícios de respiração, os pranayamas, nem o relaxamento, porque esses dois momentos apenas acontecem nas aulas de 60 minutos para cima. As aulas de 30, de 15 minutos não têm isso incluído, precisamente pela limitação de tempo. Mas o resto é tudo exatamente igual. Então, vamos a isso? Digam-me se, entretanto, até aqui se têm estado a ouvir bem, a ver. Eu agora o que vou fazer é vou para o meu tapete, até vou levar o computador ali mais para perto de mim, para se surgirem dúvidas eu poder estar aqui mais atenta. Bom dia, Catarina. Espero que estejas bem.
Então vamos lá. Eu vou trazer só aqui o computador. Ai, aqui um pouquinho mais para trás. Para poder ver aqui mais de perto também alguma dúvida que exista. Ótimo. E eu, para vos dizer que, entretanto, eu tenho obras aqui em casa hoje, então se vocês ouvirem assim algum barulho de fundo que seja anormal, é mesmo disso, está bem? Agradeço desde já a compreensão. Ok, vamos lá. Vou pôr aqui o computador um pouco mais perto, para ir estando atenta às vossas dúvidas. E vamos começar com a primeira postura de todas, não é? Que é quando nós nos sentamos no tapete. Ou seja, a primeira postura de todas, que pode ser com pernas cruzadas ou pode ser então com os joelhos e o peito do pé no tapete. Mas vamos por partes. Primeira postura que é de pernas cruzadas. Nós podemos fazê-lo de várias formas. Podemos nos sentar na tradicional postura de pernas à chinês. Podemos colocar um calcanhar à frente do outro. Okay? Ou podemos fazer as posturas de meio lótus ou lótus completo, que é colocar um pé sobre a coxa ou os dois pés sobre as coxas. Bem, aqui o importante é que seja o mais confortável possível para vocês. Eu depois também trago aqui vários materiais que eu utilizo complementares. Vamos supor que, por exemplo, vocês têm uma lesão no joelho e não conseguem sequer estar sentadas assim. Okay? Vocês podem utilizar uma manta, não é? Que vocês podem colocá-la, portanto, dobrar assim, para trazer aqui alguma altura, não veem? Pode ser desta forma. Vocês colocam desta forma, ok? E depois põem simplesmente os pés por cima. Não tem que estar completamente cruzado, entendem? Vocês podem afastar um pouco mais as vossas pernas e, se ainda não for suficiente, podem utilizar, por exemplo, um bloco para se sentarem e trazerem aqui mais altura à vossa postura. Está bem? Isto para quem tem lesões nos joelhos, quanto mais altura vocês tiverem, melhor vai ser. Está bem? Entretanto, também temos aqui outras opções que vocês podem usar. Podem só permanecer com o bloco e depois colocarem o calcanhar um à frente do outro, por exemplo. É confortável nós trazermos aqui alguma altura. Vocês podem ter também estas almofadas em meia-lua para se sentarem, não só para o começo das aulas de yoga, como para a meditação. É um material muito confortável. E vamos passar à outra postura que também pode ser inicial. Confesso-vos que às vezes em algumas aulas nós começamos desta forma, portanto a postura que eu vou mostrar a seguir, mas o mais comum é começarmos de pernas cruzadas. Então quero saber convosco se até aqui alguma dúvida, vocês costumam ter desconforto logo na primeira postura. Sabemos que muitas das vezes, dependendo da duração da aula, é uma postura que nós vamos permanecer alguns minutos seguidos. Então, existe algum desconforto? Têm alguma dúvida? Alguma lesão que também vocês possam ter que vos impeça de estar confortáveis nesta postura? Partilhem aqui no chat. Enquanto eu vou aqui me posicionando para a próxima postura inicial. A postura inicial, eu já estou aqui a trazer outra almofada, que é um bocadinho diferente da de meia-lua, tem aqui mais altura. Okay? Mas a postura que eu vos quero falar é quando nós colocamos joelhos e peito do pé no tapete e sentamos aqui os glúteos sobre os calcanhares. A coluna tem que estar sempre direita, bem? Então uma sugestão que eu costumo dar é contrair ligeiramente a barriga para dentro, para quem tem a tendência de fazer esta curvatura na coluna. Não recomendo esta postura, por exemplo, para quem tem lesões nos joelhos, está bem? Dúvidas em relação à primeira postura? Há alguma? Estão ok? Digam-me alguma coisa, só para eu saber se está tudo em ordem. Pois esta postura, então, esta é a versão normal. Se não vos for confortável,
vocês podem então utilizar esta almofada, está bem? Que basicamente colocam entre as vossas pernas e sentam-se desta forma. Eu, por exemplo, quando comecei a meditar, que era por períodos, depois acabou por ser por períodos mais longos, ou seja, de meia hora, e depois, conforme eu fui evoluindo, chegou a ser de 1 hora, eu não conseguia estar o tempo todo de pernas cruzadas. E como eu tenho uma lesão nas ancas, naturalmente, conforme vou praticando yoga, portanto, isto já foi na adolescência, mas para períodos longos, por exemplo, de meditação, eu prefiro ficar assim, está bem? Então pode ser também bom para vocês. Vamos ver aqui o que é que a nossa Catarina diz nos comentários. Sinto que estão em esforço para manter as costas direitas. Ok. Sim, isso pode estar a acontecer por não teres realmente um suporte para te dar um bocadinho de altura, sabes, na tua coluna. Ao início é desafiante nós estarmos simplesmente assim. Então, se nós colocarmos aqui alguma altura, não precisa de ser tanta assim, não precisa de ser com o bloco. Às vezes, mesmo com uma manta, só trazer alguma altura já nos vai ajudar a manter a coluna mais verticalizada. Está bem? Na postura que eu estava a explicar, basta contrair um bocadinho o abdominal para dentro, que ajuda a manter a coluna mais verticalizada. Isso, vão deixando também aqui as vossas questões. Portanto, aqui foi a explicação para a primeira postura de todas na prática de yoga. Depois o que se segue são as primeiras duas posturas de torção. Estas posturas servem para nós irmos aquecendo a nossa coluna vertebral, que é, na verdade, o mais importante nas práticas de yoga. Mesmo nas práticas mais longas, de 30, 60 ou acima dos 60 minutos, nós passamos quase metade da aula só a fazer aquecimento da coluna. Então, é mesmo um fator muito importante e as primeiras duas posturas de torção servem para isso mesmo, para começarmos a aquecer a nossa coluna vertebral. Então, isto acontece depois da nossa postura inicial de pernas cruzadas. Aquilo que eu, por norma, peço às minhas alunas é para colocarem uma das mãos, vamos supor então, mão direita sobre o joelho esquerdo, e depois na inspiração vão subir o braço esquerdo em direção ao teto e aqui o que se pretende é que o braço fique o mais esticado possível, para depois rodarmos peito e queixo em direção ao teto. Portanto, no fundo, em vez de nós permanecermos assim, fazemos esta pequena torção para o peito ficar a apontar em direção ao teto. Aqui, por exemplo, quem tiver lesão no pescoço ou se for uma pessoa que tem mesmo muita tensão, eu não aconselho que fique a olhar em direção ao teto, está bem? Eu aconselho que permaneçam a olhar exatamente para a frente, ok? Tentando manter aqui um pouco a torção do peito em direção ao teto, mas sempre a olhar para a frente. Aqui, para quem não tem lesões, também não quero que deixem o pescoço tombar para trás, está bem? Porque senão vai acumular tensão também no pescoço. Então, uma vez aqui, a pessoa inspira, de cada vez que inspira, estica um pouco mais o braço e na inspiração vai tombar para o lado direito. Depois aqui, não regressa ao centro, permanece. Inspira aqui uma vez mais e na inspiração vai tentar tombar um bocadinho mais para o lado direito. E fazemos isto 3 vezes para cada lado, ok? Então aqui o importante é recordar de cada vez que se inspira, mesmo quando já estamos aqui um pouco mais em baixo, na inspiração tentamos esticar um pouco mais o braço para nos criar aqui espaço na nossa caixa torácica para depois então inclinarmos um pouco mais. Tá bem? Depois, controladamente, regressam ao centro. A palma da mão, neste caso a palma da mão esquerda, roda para trás e vamos colocá-la na parte de trás do tapete. Já sabem, dúvidas vão colocando. Aqui, vamos colocar a mão em aranha, ou na ponta dos dedos aqui, alinhada com o nosso glúteo esquerdo. Portanto, não queremos isto, também não queremos isto, ok? Que senão a coluna tomba para trás. Então é aqui um meio termo que vocês sintam que têm a coluna verticalizada. Nestas posturas de torção também é importante dizer que não é suposto forçar, também é mesmo, se vocês sentirem que só torcem um bocadinho,
está tudo bem, está bem? Estamos a falar da coluna, é só para fazer aquecimento. Uma vez aqui, aquilo que eu peço antes da torção é que na inspiração as alunas comecem a puxar o topo da cabeça em direção ao teto. Então, o topo da cabeça é mesmo o centro, está bem? Não é a testa. Muitas vezes acontece as alunas tentarem fazê-lo com a testa e estão a criar uma vez mais tensão na cervical. Então, é mesmo o centro da cabeça. E é esticar para cima, é alongar o tronco para cima, quase como se estivessem a criar aqui espaço entre as vértebras, que na verdade estão a criar, não é? Então, mantendo o queixo sempre alinhado com o ombro, na inspiração começam então a puxar o topo da cabeça ao teto e só depois na expiração o ombro e o queixo torcem ligeiramente para trás. Bem? O que é que acontece? Nós, cada vez que inspiramos e esticamos em direção ao teto, estamos uma vez mais a ganhar espaço no tronco para depois conseguirmos torcer um pouco mais. Portanto, fazemos isto também 3 vezes para cada lado, ou seja, inspira, puxa o topo da cabeça ao teto, expira, torce, e fazemos isto 3 vezes. Bem, deixem-me ver o que é que o que é que a nossa Kátia diz aqui. Comecei esta semana o desafio de 30 dias e de manhã sinto o corpo muito preso e esqueço-me da respiração. Sim, de manhã é aquele momento que é mais desafiante. Está bem? Às vezes nós temos tanta tensão, porque também estivemos deitadas muitas horas, que nem o queixo chega aqui junto do peito. Não sei se já vos aconteceu, a mim acontece muitas vezes e já pratico há muitos anos. Só o facto de fazer isto, uma pessoa sente aqui na coluna tudo que não estica. É normal. Então muitas vezes até me perguntam, então mas porquê é que fazemos yoga de manhã se é o momento mais exigente? Precisamente por isso. Porque nós vamos demorar muito tempo a libertar a tensão que foi ali acumulada durante o período de tempo em que estivemos deitadas e é o momento mais importante para nós desbloquearmos o corpo e depois podermos ir com outra agilidade para o nosso dia a dia. Se vocês experimentarem fazer exatamente a mesma aula ao fim do dia, vocês vão ter muito mais flexibilidade, é verdade. Só que é uma forma de nós ajudarmos a desbloquear o corpo. E portanto, cá está. O que a Cátia diz? Não consigo. Será bom repetir a aula à noite? Não tem que ser necessariamente. Mas não é só. Aqui é uma questão de nós também aceitarmos que de manhã é quando temos menos mobilidade. Mas fazemos na mesma. Se o queixo não junta mesmo ao peito, não tem problema, fazemos um bocadinho menos. Ok? Então, claro que vocês podem fazer uma prática ativa ao final do dia. Não é disso que se trata. Mas explicar o porquê de eu recomendar fazerem de manhã. Se quiserem fazer ao fim do dia, eu recomendo que a prática seja feita até 4 horas antes de vocês se deitarem. Porque uma prática ativa depois vai aumentar a nossa temperatura, o batimento do nosso coração e pode interferir depois com a qualidade de sono. Então, ver se o fim da aula que vocês fazem fica ali a 4 horas antes de se deitarem. Está bem? Fica aqui a dica. E a Kátia também me falou de alguma coisa da respiração. Sim, também começaste esta semana o desafio e já agora muito bem-vinda ao Despertar com Yoga. Mas é natural que nós no início, sabes, é muita coisa. É nós estarmos focadas nos alinhamentos, em aguentarmos muitas vezes na postura, porque não temos muita força muscular. Mas cá está, é sempre que recordar seguir a respiração. Eu, por norma, dou sempre esses alinhamentos de quando deves inspirar e expirar, e é simplesmente seguir. Quando aquilo te faz lembrar que precisas de respirar conscientemente, vais. As outras vezes que não te recordaste, não tem problema nenhum. Vai chegar um momento em que tu vais conseguir desfrutar de ter essa respiração consciente, mas no início é mesmo isso. É muita coisa a acontecer e é mesmo com passo a passo. Okay. Dúvidas em relação a estas duas torções de aquecimento? Eu, por vezes, também faço outra postura de aquecimento, ao invés da primeira, ou seja, esta de nós torcermos para trás, eu faço sempre, mas ao invés desta torção, eu também costumo fazer outra torção, também posso explicar aqui, em que basicamente nós vamos colocar, vamos supor aqui a mão direita, aqui a 2 ou 3 palmos, aqui de lado, no nosso corpo, sempre alinhada com a nossa anca.
Importante, dedos das mãos sempre bem afastados para proteger e fortalecer também os nossos pulsos. Com certeza, muitas de vocês começam a praticar yoga, o maior desconforto é mesmo nos pulsos. Então, ao início é custoso nós abrirmos muito a mão, mas aos poucos vai protegendo e fortalecendo os pulsos que nós não os fortalecemos em mais atividade nenhuma, de verdade. Uma vez aqui, o cotovelo fica a apontar para dentro, okay? Não é lá para trás, sempre para dentro. Depois, na inspiração, vamos então subir o braço oposto em direção ao teto. Okay? E aqui funciona da mesma forma. Na inspiração, nós deixamos crescer, portanto, esticamos lá para cima. E na expiração, vamos inclinando o tronco. E como vocês veem, o meu cotovelo está a dobrar em direção ao tronco e não para trás. Okay? Então, vai ser sempre assim. Na inspiração, tentamos esticar um pouco mais o braço, para nos dar espaço aqui, para depois, na expiração, tombarmos um pouco mais o corpo. Também, e à semelhança das outras torções, fazemos 3 vezes para cada lado. Okay? Dúvidas que vocês tenham? A nossa Mónica, bom dia! Ainda consegui vir a tempo. Sim, depois também vai ficar gravado, Mónica, então podes rever. Também já és minha aluna há mais de um ano, estes alinhamentos já vão sendo familiares. Mas há aqui alguns pormenores que nós nem sempre temos tempo de ver nas aulas que podem te ajudar neste nosso processo. Então vamos passar a outra postura, que é a transição. Não é uma postura, é uma transição. De nós estarmos de pernas cruzadas, depois destas torções, e entrarmos em 4 apoios, para depois fazermos o aquecimento final da coluna, que é com a postura de vaca e gato. Gato e vaca. Eu nunca sei se digo muito bem, confesso-vos. Então, aquilo que acontece, eu vou-vos dar 2 variações. Uma delas, a Mónica, tem problemas, tem lesão no joelho e faz a outra variação da postura. Mas, por norma, aquilo que eu peço é que vocês estão de pernas cruzadas, os braços vão estar esticados à frente e nós conscientemente vamos colocar o peso do corpo nas mãos e nos joelhos, ok? Então aqui é bom o abdominal ir para dentro e nós simplesmente deixarmos o corpo ir. Não vale a pena balançar. Não é uma questão de força. É mesmo aqui de jeito. Contraem o abdominal para dentro, avançam o tronco ligeiramente à frente e deixam os joelhos pousarem no tapete para descruzarem as pernas e entrarem em 4 apoios. Okay? Esta postura pode ser muito desafiante no início e por isso é que eu dou variações. Ou seja, nós estamos de pernas cruzadas, o que é que vocês podem fazer? Colocar as mãos do lado esquerdo do corpo para passarem as pernas pelo lado direito. Descruzam e entram então em 4 apoios. Está bem? É a opção que vocês têm no começo para adaptarem aqui a postura. E irem sempre tentando fazer esta transição. Parece assim pequenina. É o incrível das transições no yoga, é que são quase posturas. Porque têm tanta complexidade muitas vezes quanto as próprias posturas de yoga. Alguém já tinha feito esta transição? Sente alguma dificuldade? Já sabemos que depois existem várias modalidades, professores que compõem a aula de várias formas. Esta é a forma que eu tenho de passar da parte inicial, em que estamos de pernas cruzadas, para 4 apoios, porque depois a partir daí começa toda a prática. Já sabemos que depois as posturas de aquecimento até aqui torcemos, agora vamos fazer retroflexão e anteflexão. É outra forma de nós aquecermos a nossa coluna. E eu sinto que esta live é muito importante para vocês perceberem o porquê das posturas serem feitas e da forma como estão organizadas. Então, é muito isto. Nós temos que aquecer a coluna em várias dimensões, não é? Tanto o torcer, como a anteflexão, a retroflexão, e é isto que fazemos na postura da vaca e do gato. As mãos ficam afastadas à largura dos ombros, os joelhos por baixo das ancas à largura das ancas, e o peito do pé fica estendido no tapete. Aqui jamais, em Hatha Yoga funcional, as pernas vão ficar juntinhas, está bem? É funcional, então é adaptado a todos os corpos.
E depois aqui o que é que nós fazemos? Na inspiração, vamos deixar que o peito derreta entre os ombros, ou seja, o tronco vai um pouco mais abaixo da linha dos ombros, para depois os glúteos irem para trás e nós olharmos em frente. Aqui as omoplatas até juntam ligeiramente, e então fazemos este movimento na inspiração. Na expiração colocamos o queixo junto ao peito, sugamos o umbigo para dentro e é a parte superior do tronco que vai subir em direção ao teto. Okay? Também fazemos isto 3 vezes. É na inspiração, derretemos o peito entre os ombros, juntamos as omoplatas, olhamos em frente. E na expiração colocamos queixo ao peito, sugamos o umbigo para dentro e puxamos as omoplatas ao teto. Uma vez mais, quem tiver lesão no joelho, pode colocar uma manta por baixo para o joelho não ficar em contacto direto com o tapete, está bem? Por exemplo, a Mónica, que está a assistir aqui, tem lesão no joelho, mas não sente essa necessidade. Então, também vai muito de pessoa para pessoa e por isso é que eu trouxe variedade no material de suporte. Alguma dúvida até aqui? Para passarmos assim para a postura base das práticas de yoga, que é o V invertido, e é a postura em que eu vejo mais erros serem cometidos. Então, sem dúvida que esta é a postura mais importante de explicar nesta live. Eu tiro sempre as meias porque não sinto depois boa aderência, não gosto muito de praticar yoga com meias, principalmente estas práticas mais ativas. Há uma tendência para escorregar, mas isso cada pessoa é cada pessoa. Só verificar se há aqui alguma dúvida. Assim, vê a gravação, Mónica. Vai complementar muito o que temos vindo a fazer até aqui. Então vamos lá. Vamos à postura de V invertido, que é onde eu vejo mais erros serem cometidos. E, na verdade, é a postura base. É aquela postura em que nós vamos regressar sempre. E que depois, conforme vocês vão tendo regularidade nas práticas, vai ser aquela postura quase de descanso. Sabem? De vocês estarem ali em posturas mais intensas, mas quando regressam a V invertido é aquela base de recuperação. A Dina, estou a fazer o desafio de 30 dias, devagar, ao teu próprio ritmo, Dina. É mesmo disso que se trata. O foco do programa é tentarmos fazer 15 minutos todas as manhãs. Mas se a pessoa olha e vê que só consegue começar com 2 vezes, está tudo certo. O importante é ter consistência na nossa decisão, que é, se são 2 vezes, são 2 vezes. Pode não dar completamente nos dias em que colocamos na agenda, imaginando segunda e quarta. Sabemos que quarta vai haver um imprevisto, então a gente já reorganiza para quinta ou para sexta. O importante é sermos consistentes com a decisão. Eu tenho alunas, como é o caso da Mónica, que praticam há mais de um ano, uma vez por semana. Okay? E, perdão, ao fim de um ano, tendo lesão no joelho, teve resultados. Ao fim de, se calhar, 6, 7 meses, não, Mónica? Portanto, acaba sempre por trazer resultado se houver consistência nas aulas que vocês decidiram ter durante a semana, está bem? Claro que eu, na minha visão, sou mais apologista de fazermos um bocadinho todos os dias do que fazermos uma vez por semana, 30 minutos ou 60. Mas isto é o ideal. Estão a ver? Nós temos que ir adaptando também à nossa realidade. Mas fico feliz por ver aqui alunas do desafio. Muito contente. Então vamos lá. Depois de fazermos o aquecimento todo da coluna, vamos regressar à postura base de 4 apoios. Okay? Aqui o abdominal pode ficar contraído, porque vocês podem ainda ter a tendência, mesmo em 4 apoios, de fazer esta ligeira curvatura na coluna. Então o abdominal fica contraído e aqui os dedos dos pés vão rodar para o tapete. Vou chegar um bocadinho mais para a frente. E aqui, uma vez mais, na inspiração, vamos derreter o peito entre os ombros, juntam nas omoplatas, olham em frente, e depois temos aqui 3 passos até entrarmos em V invertido. Em primeiro lugar, tiramos os joelhos do tapete. Depois alinhamos as orelhas com os nossos braços e recuamos os pés um passinho para trás, ok? Aqui, como é que nós sabemos se abrimos bem a postura de V invertido? É simplesmente nós deslizarmos para a prancha.
Não vem, eu aqui não precisei de mover nem os pés nem as mãos. Então isto significa que o V invertido estava bem aberto. Agora, se acontecesse, imaginando eu ter as mãos mais aqui, ao deslizar para a prancha eu ia perceber, não vem? Não está bem. Então vocês podem perceber se o vosso V invertido está bem aberto, deslizando para a prancha e aí percebem se a postura estava muito aberta ou muito fechada. Ok? Aqui, o que é que nós temos? Uma vez mais, a Hatha Yoga funcional. Então, os pés não estão juntos, as pernas não estão unidas, os pés estão afastados à largura das nossas ancas e o calcanhar não tem que tocar no chão, ok? Há muitas pessoas que o conseguem fazer naturalmente e está tudo certo. É o meu caso, por exemplo. Mas não é o mais saudável para o nosso tornozelo, está bem? Então, simplesmente não forcem, está bem? Então, o conselho é, mesmo que o calcanhar fique quase a tocar no tapete, que não toque, ok? Aqui as pernas não estão completamente esticadas, os joelhos estão ligeiramente fletidos, ok? E é assim que a postura se proporciona. Os braços estão bem esticados para empurrar a coluna e os glúteos para trás. Agora, vamos falar de erros nos alinhamentos que costumo ver. Bem, Mónica, estou comprometida em honrar o nosso compromisso de aumentar para 3 vezes por semana. Ai, que bom! Fico muito contente por ver, porque ao estares a escrever também estás aqui a assumir, não só perante ti, como perante mim, a mim, não é? Que sou tua professora e outras mulheres que estão aqui, que te vais comprometer. É que se uma vez por semana deu os resultados que deu, imaginemos 3, né? 3 vezes por semana. Então vamos falar de erros aqui de alinhamento. E talvez a palavra erro não seja a mais indicada porque isto também é um processo, entendem? E mesmo a Mónica que está aqui hoje, a Mónica demorou muito tempo até conseguir fazer este alinhamento corretamente, porque também tem a ver com a tensão que nós temos na nossa coluna. Então, isto é um caminho, tá bem? Mas para vos explicar o quê? Que muitas vezes aquilo que eu vejo acontecer no V invertido, eu tenho que olhar para o ecrã porque eu tenho dificuldade em fazer mal, mas vamos lá. Muitas vezes aquilo que eu vejo é isto. Acho que é assim que posso mostrar. Ok? Então muitas vezes eu vejo as pessoas assim ou assim. Porquê? Porque querem colocar muito peso no corpo, nas mãos, porque ainda não têm consciência de dividir a força no corpo, ou seja, nas pernas, na barriga e nos braços. Então estão assim. Ok? E o que nós queremos não é os glúteos para cima, é os glúteos para trás. Então conseguem ver a diferença do movimento, de nós estarmos em 4 apoios, alinharmos as orelhas com os braços, já estamos a puxar os glúteos e a coluna para trás e não para cima, ok? Que isto muitas vezes acontece. Então, ao invés de ficarmos assim, que é quase uma prancha, nós vamos fazer isto, ok? É muito diferente fazer isto ou isto. Então, aquilo que vocês têm que memorizar quando entram em V invertido é alinharem logo as orelhas com os braços para puxar os glúteos para trás e não para cima, está bem? É sempre tudo para trás. Não sei se vocês têm essa percepção, se têm, por exemplo, dificuldade em alinhar as orelhas com os braços, por exemplo. Há pessoas que não vão ter abertura de articulação nos ombros suficientes para alinharem os braços com as orelhas, ok? Eu tenho alunas que, neste tipo de posturas, por exemplo, em que os braços estão esticados em direção ao teto, elas só conseguem chegar até aqui. E querem saber, está tudo bem, porque não vamos forçar a articulação, ok? Então também é preciso entender se é um problema de articulação, não é? Não é um problema, é simplesmente a articulação não é tão aberta assim, está bem? É importante ter isto em consideração. Agora estava-me a lembrar de outro alinhamento. Já me lembro. Que é a dado ponto nas aulas, em V invertido, mais no final da aula, em que nós já temos o corpo mais quente, eu vou-vos pedir em V invertido para vocês abrirem os ombros para fora. Então, o que é isto de abrir os ombros para fora? Porque quando nós temos os braços esticados, nós ficamos assim. É simplesmente fazer isto.
ok? O movimento é este, em que basicamente juntamos as omoplatas e nos dá aqui uma maior abertura de peito, está bem? Mas este é um alinhamento que eu até acabo por dar quando as alunas já fizeram mais do que um mês de aulas, portanto, é depois ir colocando estes pequenos pormenores nas posturas, sabem, para terem a melhor performance possível. Digam-me se têm alguma dúvida em relação ao V invertido. Sim, no V invertido eu não tenho propriamente variações simpáticas ou gentis, ou seja, nós vamos ter sempre que ficar de cabeça para baixo. Então, para vos dizer que ao início é desafiante, principalmente porque vamos colocar o peso do corpo nos braços e depois, no fim das práticas, vai ficar a doer muito os pulsos, mas a dado ponto com a regularidade na prática, vocês vão conseguir equilibrar a força toda na contração da barriga, na força das pernas e dos braços. Portanto, vai ser um equilíbrio, vocês não vão sentir o peso todo nos braços, está bem? E isso é algo que se constrói ao longo do tempo. Perdão. E, entretanto, enquanto aguardo que vocês coloquem aqui as vossas dúvidas, vou partilhar a última postura que faço, que é logo no final da aula. Claro que práticas de 60 minutos para cima, depois há mais posturas, está bem? Mas, como disse, estou a explicar aquelas que existem em todas. A Mónica diz que gosta muito do V invertido. Eu também. É uma forma muito boa de nós alongarmos a nossa coluna. Então vamos lá à postura final, que são também de torção. Depois para descomprimir a coluna, não é? Para também libertar o ácido dos músculos, é muito importante fazer sempre os alongamentos. E esses existem em todas as aulas, de 15, de 30, de 60 minutos, é algo que é um não negociável para mim. Mesmo em termos, às vezes, de outras modalidades, mesmo de exercício físico, vamos dizer, para mim não faz sentido eu ir a uma aula em que me vão dar uma aula ativa, eu vou suar, vou trabalhar a força muscular, tonificação, e no fim dizem-me, pronto, a aula está dada, adeus. É assim, serve-vos para tudo. Qualquer coisa ativa que vocês façam, por favor, façam alongamentos, porque evita vocês terem dores no dia a seguir e evita também muita lesão. Tá bem? Então vamos lá. A nossa aula termina sempre como começa, em V invertido, e então depois eu vou-vos pedir para trazerem os joelhos ao tapete, depois o peito do pé no solo, sentam os glúteos nos calcanhares e aqui vamos então para as nossas posturas, em que eu peço sempre para vocês afastarem os joelhos à largura do tapete. Aqui, se for demasiado para vocês, vocês vão fechar um pouquinho mais a vossa postura. Vocês só vão perceber se é demais depois quando tombarem para a frente. Então, mesmo depois deitadas, vocês podem ajustar. Então, vamos esticar os braços na frente do tapete e vão colocar a testa no solo. Uma vez aqui, vão colocar a mão direita em aranha, na ponta dos dedos. Vamos supor que é a mão direita, não é? E o braço oposto vai passar por baixo do tronco para esticar lateralmente. Então, vocês vão esticar o braço para o lado até conseguirem pousar o ombro e a orelha. A orelha até pode não ficar mesmo pousada no tapete, mas o ombro tem mesmo que ficar, ok? E depois aqui um pormenor, o braço não vai ficar assim, ok? Junto aqui à orelha, à nossa cabeça. Ela vai ficar o mais próximo possível do joelho, ok? Aqui alinhados com os nossos joelhos. Uma vez aqui, vocês podem permanecer assim e até podem pousar a palma da mão no chão, pousar mesmo o braço, ou se quiserem mais intensidade e torção, avançam a mão para a frente e neste caso, como é a direita, vai depois para o lado esquerdo. Para quê? Para vos dar mais torção no tronco. E, portanto, fazemos isto dependendo da duração da aula. Se for uma aula de 30 minutos, vocês ficam cerca de 1 minuto e meio, a torcer para cada um dos lados, e depois regressamos ao fim da aula, não é? Que neste caso é comum a todas nós regressarmos exatamente à mesma postura com que começamos, mas sem dúvida muito diferentes desde o começo da aula. Então regressamos à nossa postura de pernas cruzadas e terminamos a prática a observarmos, não é? A verificar se existiu alguma diferença em nós, no corpo, na nossa mente e no espírito, desde que começamos a nossa prática até
ao momento final, porque é muito importante fazer esta reflexão se houve de facto aqui alguma transformação, alguma diferença desde o começo da aula até ao momento final. E então, são estas posturas que tenho para vos apresentar, que são assim as gerais, está bem? Depois o yoga tem N posturas, mas estas são sempre aquelas que eu incluo nas minhas aulas. Portanto, as primeiras é no início, para a pessoa enraizar, tirar um momento para ficar calma, para regressar a si, porque muitas vezes chegamos ao tapete agitadas, como o dia que passou, ou até podemos mesmo acordar ansiosas, e portanto eu gosto de tirar ali um momento em que estamos de pernas cruzadas, a olhar para dentro, a observar a respiração, depois fazemos o aquecimento adequado da coluna, depois temos um momento em que temos a sequência que é sempre diferente, e no final temos esta postura de torção. Consoante a aula for mais longa, obviamente poderei acrescentar aqui mais exercícios de alongamento no final da prática, mas é isto que basicamente acontece no início e no fim das aulas. Agora, eu quero deixar também aqui espaço para vocês colocarem as vossas dúvidas, se tiverem, se gostaram também desta live. Foi um pouquinho diferente, mas eu gosto muito de estar aqui no tapete a explicar-vos também o porquê das coisas. Eu acho que é mesmo é muito importante vocês saberem o porquê das aulas serem construídas da forma que é, e eu dou sempre este conselho de seguirem religiosamente os alinhamentos para que realmente não haja aqui algum tipo de lesão ou dificuldade, porque eles não são feitos por acaso. Os alinhamentos não são dados da forma que são por acaso, têm sempre esta base de respeitar o corpo e tentar fazer e chegar à postura da forma mais segura possível. Deixem-me aproximar aqui do computador, a ver se vocês têm aqui alguma dúvida. Ótimo, a nossa Mónica gostou da live. Eu também confesso, particularmente gostei muito desta aula, de poder estar aqui no tapete a fazer aquilo que mais gosto. E a vocês, a todas vocês, agradecer por estarem aqui. Agora, quem quiser, mais logo ao fim do dia, pode ver a live, a gravação e fazer exatamente as posturas para ir percebendo também, ir fazendo consoante as indicações que eu vou dando aqui. Hoje a live atrasou-se um bocadinho, não é? Tivemos aqui mais 15 minutos, mas pronto, olha, eu senti mesmo que era necessário partilhar todas estas posturas numa única live. E se não houver dúvidas, eu dou então por encerrada a nossa live. A Catarina, vou experimentar as posturas no final do dia. Ótimo, isso mesmo. Ir integrando os alinhamentos, pouco a pouco. A Kátia também gostou, muito obrigada pelo vosso feedback. Vejo que há aqui mulheres que já criaram aqui um hábito de estarem aqui todas as terças-feiras. Temos aqui mulheres que vão estando regularmente, fico muito contente, muito contente. E então, se não houver mais dúvidas, minha gente, deixo-vos uma vez mais o meu agradecimento por estarem aqui, por dedicarem o vosso tempo. E até já. Vemo-nos na próxima terça-feira, ao meio-dia.